graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O Reino dos Céus, e hoje é a penúltima lição desse texto, dessa série, onde nós aprenderemos sobre a morada, a minha e a sua morada, junto a Deus, a Jerusalém Celestial. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, na última página do Novo Testamento, Apocalipse 21, a partir do verso 9. Apocalipse 21, verso 9, até o capítulo 22, verso número 5. A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Diz assim a palavra de Deus: Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Em cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas do lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste, ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão face a face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e nem precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Abaixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, nós estamos, Pai, nesse momento diante de um dos textos mais emblemáticos, mais belos, Pai, da sua palavra. Que privilégio, Senhor, saber que tudo isso já foi preparado para nós. Abra o nosso coração, Deus, em entendimento.
para que nós possamos compreender todos os princípios e verdades contidas aqui, Deus, e que isso possa mudar o nosso caráter, o nosso comportamento de dentro para fora, para que só reste, Pai, o único e exclusivamente Cristo Jesus em tudo que fizermos, agirmos e pensarmos. Essa oração, Deus, que nós fazemos, Pai, não é nos nossos méritos de forma alguma, mas nos méritos de Cristo Jesus, porque Ele é vivo, reina e reinará por tudo sempre. Amém. Meus irmãos, Deus, quando revela ao apóstolo João, capítulo 17 de Apocalipse, Deus ele faz uma convocação. Está no verso 1, que diz assim: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E agora no capítulo 21, Deus faz outra convocação ao apóstolo João, que está no verso 9. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, o texto é muito longo, vamos ver ponto a ponto, amém? Verso 9, leia novamente comigo. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem, que eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Meus irmãos, Deus está apresentando um contraste a João aqui. Esse contraste é entre a falsa igreja, a igreja apóstata, a igreja que serviu aos interesses, inclusive, do anticristo, a igreja que seduziu a todos, que se prostituiu com todos os reis e nações, às custas do sangue de muitos, mas muitos servos fiel que foram martirizados por amor a Cristo. Deus está dizendo a João: João, vem que te apresentarei agora a ruína dessa falsa igreja, a sua queda, a sua derrota final. Mas agora João recebe um novo chamado do Senhor: vem, João, que eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a nova Jerusalém. Meus irmãos, uma coisa muito interessante aqui é que Deus ele faz uma mistura. Deus está falando sobre uma cidade, a nova Jerusalém, mas ao mesmo tempo essa cidade não é feita de prédios. Essa cidade é a noiva, ou seja, a cidade eterna não é somente o lar da noiva. Noiva, vocês sabem a que eu me refiro, né? A igreja do Senhor. Mas a cidade eterna, ela é também a noiva. A cidade não é edificações, não é prédios, mas a cidade que João está dizendo aqui são pessoas. Ela é santa, celestial, e João vê que essa cidade desce do céu, porque a sua origem está no céu. Irmãos, o contraste aqui, a cidade construída de baixo para cima, ou seja, a Babilônia, a falsa, a enganadora, a prostituta, e a cidade que vem do alto, que desce do céu, porque ela é original de onde? De lá. Ela é de Deus. E João começa a descrever essa revelação de Deus, de como que é essa cidade, a cidade a qual eu e você estaremos um dia todos reunidos, irmãos. João vai falar do que? Dos seus fundamentos, das suas portas, das suas muralhas, da sua praça, dos seus habitantes. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o quão esplendorosa é essa cidade. Eu não sei se você notou, quando nós lemos o texto, mas o número 12 é o número que rege todo esse texto aqui. A cidade tem 12 portas, 12 fundamentos, 12 ângulos. Ela tem 12 por 12 de altura, ou seja, 144 côvados. Então Deus vai mostrar a João e também a mim e a você 12 características dessa magnífica cidade, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Então vamos lá. Primeira característica que Deus revela aqui, que nos chama a atenção, é que ela é uma cidade belíssima, de se contemplar, de se admirar. Essa cidade reflete a mais
pura glória de Deus. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Leia comigo novamente os versos 10 e verso número 11. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Meus irmãos, o interessante aqui é que quando João ele se refere a como resplandecia a glória de Deus, ele vai usar a mesma linguagem que ele usou lá atrás, no capítulo 4, quando Deus convida ele para entrar no céu e ele avista o quê? O trono, e avista quem está sentado no trono. Meus irmãos, João ele não consegue descrever, mas ele diz que se assemelha ao que? Lá atrás, como pedra de jaspe. Toda a glória e esplendor indescritível que João presencia diante daquele que se assenta no trono, acontece novamente aqui, quando o Senhor mostra a ele quem? A sua noiva, a igreja santa. E João, assim como ao trono, também não consegue descrever a noiva. Ele usa a mesma expressão da glória que viu, semelhante ao que? A pedra de jaspe cristalino. Para João era o máximo que ele conseguia expressar de beleza. João não tem capacidade de descrever o quão bela é a noiva, a igreja santa do Senhor. A glória de Deus está sobre ela. E quando se diz que a glória de Deus está sobre ela no Novo Testamento, podemos ver que a glória de Deus estava onde? No tabernáculo, e acompanhava o povo por onde o povo fosse. Passando o tempo da peregrinação nômade, a glória de Deus agora habitava onde? No templo, edificado por Salomão. Mas depois que Jesus cumpriu o seu ministério, depois que Jesus voltou aos céus, o véu do templo foi rasgado. A glória de Deus já não habita mais em lugares. A glória de Deus agora habita em pessoas, sobre a igreja, e não em prédios ou edifícios. Portanto, meus irmãos, quando você ouvir por aí que a glória de Deus se faz presente na igreja tal, na arca tal, no trono tal, entenda, isso não acontece mais. Pois quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, quem se encheu dele, meus irmãos, não foram lugares ou coisas, foram pessoas. Muito importante compreender isso, para não cair em conversas aí afora. Ou seja, Deus, hoje, depois de Cristo Jesus, Ele habita em pessoas. Pessoas são a igreja de Deus. Portanto, Deus habita agora na sua igreja. Deus habita agora em mim, em você. Amém, irmãos? Na sua igreja. E essa igreja, ela é o que? Bela. Pois a glória de Deus está sobre ela. Mas você pode olhar em volta e perguntar assim: Senhor, onde é que está a beleza da igreja? Eu só vejo problema, eu só vejo ruga, só vejo deformidade, fraqueza, impureza, caráter duvidoso, conduta repreensível, que gera escândalo, polêmica, chega de trinca, de rachadura, ainda repleta de marcas de pecado. E nós precisamos compreender isso do jeito certo, meus irmãos, do jeito certo. A Bíblia nos diz que sua igreja e seu santuário, e se nós olharmos lá em Êxodo, lá atrás, veremos que o santuário do Senhor foi construído com uma madeira cheia do quê? De rugas, de trincas, nós, cheia de nó, cheia de deformidade, que é a madeira de acácia. Se você ler lá em Êxodo, você vai perceber isso. Uma madeira, digamos, não tão boa de se trabalhar,
de entalhar, madeira difícil, como o marceneiro fala. E depois de tudo construído de madeira de acácia, a Bíblia nos diz que Deus ordenou que fosse tudo recoberto com o quê? Com ouro puro. Pois o ouro simbolizava o reflexo da glória de Deus. Ou seja, quando Deus olha para a igreja, a sua noiva, Ele olha e vê resplandecer a sua glória, mesmo que por debaixo dela existe o quê? Uma madeira difícil, igual eu e você. Uma madeira ruim de se trabalhar, uma madeira cheia de ruga, cheia de trinca, de gente que se acha, de gente que não ama, de gente soberba, de gente avarenta, de gente pecadora. Mas a sua glória resplandece sobre a igreja como ouro puro. E é isso que João está vendo, a noiva verdadeira, que resplandece a glória de Deus. Segunda característica: a Nova Jerusalém, ela não é só bonita, meus irmãos, pelo lado de fora. Ela é bonita também pelo lado de dentro. Leia comigo os versos 19 e 20. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Meus irmãos, João também vê aqui 12 tipos de pedra preciosa. E um detalhe que chama muita atenção aqui é que em nenhum lugar do mundo, em qualquer época da história, se tem notícia de que foi usado nas fundações de uma obra pedras preciosas. Isso seria o quê? Uma loucura, uma sandice. A fundação fica o quê? Enterrada, embaixo da terra. Quando se tem pedras preciosas numa edificação, elas são colocadas onde? Em lugar de destaque, em evidência. Mas aqui nessa cidade, Deus as colocou nos fundamentos. O que isso significa, meus irmãos? Significa que, sendo parte de Deus, essa igreja não é só bonita por fora, mas ela é maravilhosa pelo lado de dentro. Ela é linda não só ao que se pode ver, mas também naquilo que não se pode ver. Isso será, meus irmãos, também, sabe com quem? Comigo e com você. Hoje nós podemos resplandecer uma igreja bonita por fora, mas um dia os nossos fundamentos também serão glorificados por Deus e seremos uma igreja linda por fora e por dentro. Amém, irmãos? Não haverá mais pecado, não haverá mais defeitos, não haverá mais o que esconder. Não haverá mais o que esconder no meu e no seu coração. Terceira característica: a Nova Jerusalém é uma igreja aberta a todos. Leia comigo os versos 13 e depois do verso 25. Verso 13 primeiro. Havia 3 portas do lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. Agora o 25. Suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Ou seja, 12 portões, sendo 3 de cada lado. Uma cidade o quê? Quadrangular, uma cidade quadrada, onde suas portas não se fecharão para todo aquele que crê nas palavras de Cristo Jesus. Gente do norte, gente do sul, gente do leste e do oeste, povos, línguas, nações, de todos os cantos da terra. De onde quer que venha a porta, sempre vai estar o quê? Aberta. Sabe o que isso significa? Que a Nova Jerusalém, a igreja santa do Senhor, não haverá acepção
pessoas. Não vai haver mais discriminação, preconceito, seja pobre, seja rico, doutor, analfabeto, negro, branco, criança, jovem, idoso, religioso e até mesmo o ateu que deu ouvidos a Cristo. Todos são convidados a vir e encontrarão, sabe o que? As portas abertas. Uma oportunidade oferecida por Deus a todos. Note que o próprio noivo diz: vem. A própria noiva diz: vem. Vem todo aquele que tem sede, meus irmãos, e receba de graça. Receba de graça a água da vida. A porta que está aberta aqui, meus irmãos, é o noivo, é Cristo Jesus. Amém? A porta é Jesus para todo aquele que o quiser, desde os tempos mais remotos, antigos, até os últimos dias. A Nova Jerusalém é uma igreja aberta a todo aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro naquela cruz. Lê comigo os versos 12 e depois o 14. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Em cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 14 agora. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, desde o Antigo Testamento, com as 12 tribos de Israel, quanto o Novo Testamento, com os 12 apóstolos, Cristo Jesus irá salvar todo aquele que for fiel às alianças com Deus. Desde as primeiras com os patriarcas até a última aliança feita na cruz do Calvário. Deus salva todo aquele que foi remido pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Quarta característica: a Nova Jerusalém, embora seja aberta a todos, não é aberta a tudo. Eu não sei se você notou, mas no verso 12, junto às 12 portas, também tem o que? 12 anjos. Para que isso? Leia comigo o verso 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, tem porta aberta? Tem. Mas tem uma muralha e anjos guardando cada porta. Lembra que essa medida que Deus já havia usado antes na Bíblia? Lá no Éden. Deus colocou quem na porta do paraíso guardando? Um anjo. Quando expulsa quem? Adão e Eva pelo seu pecado, para que não voltassem a entrar. Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus leva a sério, é quem entra no paraíso. Não vai achando que a sua vida é de qualquer jeito, que você vai levando o seu cristianismo, não. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é quem vai entrar. A igreja, ela acolhe o pecador, ela abraça o pecador, mas não é conivente com o seu pecado. Deus nos diz na sua palavra que a igreja que o mantém de pé no mundo, que ama o mundo mais do que a Deus. Quem é essa daqui? A grande meretriz, chamada aqui de Babilônia, a falsa igreja. Infelizmente, hoje em dia vemos muito, justamente o que? O contrário disso daqui. Em muitos e muitos contextos religiosos por aí. Igrejas que são abertas o quê? A tudo, mas não a todos. Igrejas que absorvem quase tudo do mundo, mas acaba expurgando aquele que deseja ser fiel ao Senhor. Olha que interessante, depois de Jesus ouvir de Pedro
que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz o que lhe aconteceria na cruz, logo em seguida. O que Pedro responde a Cristo? Que é isso, mestre? Abandona essa ideia. Jamais eu vou permitir que isso aconteça com o Senhor. Ei, Pedrão, hein? O que Jesus diz a ele? Arreda-te, Satanás. Ele não diz arreda-te, Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era discípulo. Pedro fazia parte do reino. E Satanás é Satanás. Mas hoje tem igreja que, por incrível que pareça, ao invés de dizer arreda Satanás, diria assim: sai, Pedro. Satanás fica, você não. Pecado fica, o pecador não. Meus irmãos, na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma impura, nem quem pratica abominação ou mentira, mas somente quem? Aqueles que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Não brinquem com isso. Quinta característica: a Nova Jerusalém é uma cidade construída sobre o fundamento do que? Da verdade. Lê comigo o verso 14 de novo. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmãos, o fundamento da cidade, a Bíblia diz que é o fundamento do quê? Dos apóstolos. E isso aqui irá definir a teologia dessa igreja. Essa igreja maravilhosa, linda, santa. Isso mostra que a Nova Jerusalém está alicerçada nas verdades de Cristo, transmitida aos apóstolos e que se fez chegar até a mim e a você. Ou seja, a palavra de Deus não é proclamada fielmente, ali não é uma igreja de Deus. Se a palavra de Deus que você está ouvindo ali é uma palavra que diz todo o Evangelho, ali não é uma igreja de Deus. É simples assim. A verdade revelada a nós em Cristo Jesus é o Evangelho, meus irmãos, e nada mais. Não é o Evangelho e mais isso, não é o Evangelho e mais aquilo, não é o Evangelho e tem que fazer isso, não é o Evangelho e tem que fazer aquilo. Sexta característica: a Nova Jerusalém caberá sim todos os remidos de Deus. Meus irmãos, leia novamente comigo dos versos 15 até o verso 17. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. Vamos lá. Qual que é o tamanho dessa cidade? Meus irmãos, 12.000 estádios é o equivalente a 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Um formato que? Quadrangular. Se pudéssemos pegar ela e vê-la num mapa, essa cidade iniciaria lá na ponta do Rio Grande do Sul e terminaria lá no final do estado de Goiás. De uma ponta lá de Alagoas até Mato Grosso. E a altura iria mais de 1.000 quilômetros acima do que os aviões comerciais voam. Vocês conhecem o Monte Everest, conhecem? Já ouviram falar, não é? Essa é a maior montanha da Terra, seria um torrão de terra perto dessa cidade. Essa cidade seria cerca de 240 vezes maior que o Everest. Meus irmãos, é óbvio que João, ele está usando uma figura de linguagem aqui, a fim de mostrar que há espaço para todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo.
Jesus disse o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Já a muralha dessa cidade, com 144 côvados, equivale a 70 metros de altura. Isso seria a altura de um prédio de 18 andares, meu irmão. 18 andares. Você conseguiria imaginar o esplendor dessa cidade? Lindo. Sétima característica: a Nova Jerusalém é um lugar onde se vive em absoluta integridade. Leia comigo o verso 18 e a parte C do verso 21. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Agora a parte C do verso 21. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente, como vidro. O que isso aqui significa? A cidade e a praça era de ouro puro, transparente como vidro. Meus irmãos, as praças das cidades, acabamos de ver aí, ó, é onde tudo acontece, tudo acontecia. É um lugar de compra, um lugar de venda, de comércio, de mercado, dos encontros, das conversas, dos acontecimentos em geral. E se essa cidade é transparente como vidro, significa que nessa cidade não há nada de oculto, nada debaixo do tapete. Não tem corrupção, não tem falcatrua, não tem coisas escusas. Ela é absolutamente íntegra. Amém, irmãos? Oitava característica: a Nova Jerusalém é um lugar de plena comunhão com Deus. Leia comigo o verso 22. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Meus irmãos, no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela estava onde? No tabernáculo e depois no templo. No Novo Testamento, Deus habita onde? Na sua igreja. A igreja é o santuário de Deus. Mas agora aqui é diferente. Não é Deus que habita na igreja. Agora é a igreja que habita em Deus. O que isso significa, pastor? Na Nova Jerusalém, a comunhão com Deus será total e perfeita. Diz uma coisa para mim: por que você vem até a igreja? Por que você vem até o templo? Para reverenciar, louvar a Deus, amém? Mas na Nova Jerusalém, cada centímetro dessa cidade vai estar tomado pela gloriosa presença de Deus. Não há lugar mais santo, mais sagrado, pois todo lugar está impregnado com a presença de Deus. Nona característica: a Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Leia comigo os versos 23 e 24. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhe, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra livrarão a sua glória. Agora verso número 5. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Perceberam aqui que o brilho dos astros naturais, sol e lua, já não se faz necessário aqui? A Nova Jerusalém, a glória de Deus é que ilumina todo esse lugar. Tá, pastor, mas o que é a glória de Deus? O que é? O que você entende por ser a glória de Deus?
Meus irmãos, a glória de Deus é a somatória de todos os atributos do Senhor, no seu máximo, no seu estado máximo. E o Cordeiro de Deus é quem? A lâmpada. Portanto, meus irmãos, você quer ver a glória de Deus? Quantas e quantas igrejas? A glória de Deus está aqui. Onde? Aqui, ali, na arca. Você quer ver a glória de Deus? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê quem? Ao Pai. Amém, irmãos? 10ª característica: a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado onde corre o rio da vida. Leia comigo o verso 22, versos 1, aliás, capítulo 22, verso 1 e 2. Então o anjo mostrou-me o rio da vida, o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Vamos entender isso aqui. A Nova Jerusalém, ela é uma cidade. A Nova Jerusalém, ela é uma noiva. E agora a Nova Jerusalém também é o que? Jardim. O jardim que se perdeu no Éden, agora ele é reconquistado no céu. Lá em Gênesis, o jardim foi o que? Perdido. Aqui em Apocalipse, o jardim foi restaurado. Lá no Éden, o homem foi impedido pelo seu pecado de comer da árvore da vida. Mas agora, nesse novo jardim, isso será possível. Lá, ele adoeceu por causa do pecado. Aqui, ele é curado do pecado. Lá, ele recebeu o que? Sentença de morte. E aqui, ele recebe o que? O dom da vida. Vida eterna. Lá havia 4 rios. Aqui, apenas um, que é o rio da vida que nasce do trono de Deus. Meus irmãos, por onde esse rio passa, a vida eterna, vida em abundância, vida em Cristo Jesus. Amém? 11ª característica: a Nova Jerusalém é o lugar onde está o trono de Deus. Leia comigo no capítulo 22, os versos 3 e 4. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Nesta cidade, nessa igreja, nesse jardim está o trono de Deus. E o que é o trono de Deus? Agora, já não há mais contradição com as ordens de Deus. Agora não há mais o que? Desobediência com as ordens de Deus. Agora não há mais o que? Insubmissão das ordens de Deus. Agora não há mais rebeldia com as ordens de Deus. A Nova Jerusalém se submete a Deus e faz isso com o seu maior prazer. Olha que interessante, o texto diz: seus servos o servirão. O que significa isso aqui? No céu não será lugar de descanso, como a Bíblia diz? Sim. Mas descanso do quê? Descanso dos fardos, das dores e dificuldades desse mundo. O que não significa que eu e você lá ficaremos o quê? De papo pro ar. Apenas contemplando a majestade de Deus. No céu haverá trabalho, irmãos. Só que um trabalho santificado, um trabalho perfeito. Pois quando pensamos em servir aqui nesse mundo, ei meu Deus do céu, quando nós pensamos em servir aqui, logo nos vem à mente quão dificultosa será o quê? Essa tarefa. É ou não é?
Meus irmãos, lá não será assim. Lá nós ansiaremos em servir o Senhor, sem dificuldade, sem cansaço, sem dor, sem suor algum na testa. Esse é o propósito da vida no céu. E o legal é que não será só trabalho. O texto nos diz que seus servos verão a sua face. Irmãos, a beleza maior do céu, presta atenção nisso. A beleza maior do céu não são suas ruas de ouro, não são seus fundamentos de pedra preciosa, não são os muros de jaspe, não são as portas de pérola. A beleza da Nova Jerusalém, desta igreja, é que teremos a oportunidade do quê? De contemplar, de estar face a face com o Pai. Amém, irmãos? Preste atenção, esse é o centro da vida eterna. Estar diante de Deus. Sabe qual que é a pior coisa do inferno? Não é o fogo, não é o enxofre que arde, não é o verme que nunca morre, não será o tormento causado pelos demônios. Mas a pior coisa do inferno é ser banido para sempre da face de Deus. A Bíblia nos diz, e vimos isso no sermão passado, aliás, na série passada, a Bíblia nos diz que no céu não se pode ver o inferno, mas no inferno se pode avistar o céu. E não vai haver tormento maior do que olhar para a Nova Jerusalém e saber que jamais teremos outra oportunidade de estar junto a ela, e isso pelos séculos dos séculos, por todo o sempre. Acha que é o fogo? Acha que é o enxofre? Acha que é o tormento? Não. É você olhar para tudo o que você deixou para trás quando não creu nas palavras de Cristo atento, e passar a eternidade sentindo todas essas dores e olhando o que você desprezou. 12ª e última característica: a Nova Jerusalém é onde os remidos irão reinar com Cristo eternamente. Apocalipse 3:21. Preste atenção. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Mas você pode achar que é uma contradição, uma vez que no verso 3 que nós lemos, Deus diz que nós serviremos na Nova Jerusalém. Meus irmãos, Deus, Ele não se contentou em apenas nos levar à glória. Deus nos levará também ao trono. Na glória de Deus Pai, os servos serão reis e os reis serão servos. Cristo irá partilhar comigo, você, a sua glória, a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade por toda a eternidade. Amém, irmãos? Quantas vezes aqui nesse mundo eu e você invejamos pessoas em posições sociais mais elevadas que a minha e a sua? Você olha para o vizinho e vê o carrão dele, ah, Senhor. Você olha para o carro de baixo, a casona, ah, Senhor. Ah, se eu tivesse na condição dele. Nós pegamos pensando assim: como seria bom se eu tivesse o dinheiro, o poder, a autoridade que o fulano, que o Beltrano, que o ciclano tem. Tudo seria diferente na minha vida. Preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro, tudo isso é falível.
Entenda uma coisa, igreja: a nossa posição, quando se fala em reino de Deus, é infinitamente superior a qualquer posição na terra. A Bíblia garante a mim e a você que nós nos sentaremos ao trono, junto ao Rei dos Reis, reinaremos com Cristo, um reinado que não se acaba por todo sempre. Amém, irmãos? Agora, tudo isso que vimos é exclusivamente para aquele que faz parte do reino. Eu gostaria de encerrar aproveitando para deixar algumas perguntas como reflexão para mim e para você. Primeiro, você que está aqui hoje, você que está na sua casa, que vai nos assistir, já é um habitante da Nova Jerusalém? Você possui a certeza que a sua morada lá, que não foi feita por mãos humanas, ela já está garantida? Em qual cidade que você está investindo mais? Na Nova Jerusalém ou na Babilônia? No que é eterno ou no que é efêmero, passageiro? Onde que está o seu coração? Nas coisas do alto ou nas coisas aqui de baixo? Quando eu falo coisas de baixo, não, você pode estar almejando as coisas na igreja: cargo, posição. A qual igreja que você pertence? Aquela que ama o mundo ou aquela que ama Deus? Com qual igreja que você está comprometido? Com a falsa igreja que será destruída ou com a noiva, a esposa do Cordeiro? Qual vai ser o seu destino? O paraíso ou lá no fogo? Para onde que você está indo? Para a casa do Pai ou para as trevas eternas? Onde que está o seu prazer? Servir a Deus ou no deleite com o pecado? Onde que está a planta dos seus pés? Em ruas de ouro puro, como vinho transparente, ou em lama suja, escura, fétida, que arde e queima? Onde você está colocando a planta dos seus pés? Meu irmão, minha irmã, Deus está te dando mais uma oportunidade ímpar de você fazer a sua decisão se você não tomou ainda. Hoje é dia de você fazer uma escolha no fundo do seu coração. E eu espero que a sua escolha seja a escolha acertada. Pertencer à noiva, pertencer de fato à igreja de Cristo. Tirar o pé que ainda está no mundo e colocar os pés dentro do reino. Se você ainda está na antiga Babilônia, em nome de Jesus, saia daí, enquanto é tempo. Pois a garantia que nosso nome estará escrito no livro da vida é a nossa própria vida sendo lavada no sangue de Cristo, que fez o que fez por amor a mim e a você. Não dê as costas a isso. Amém, irmãos? Abaixa a cabeça. Vamos orar a Deus.